Olá, queridos! Bem-vindos! Eu sou Ingrid e este é o canal Vida com Cristo. E mês que vem eu completo 15 anos de casada e é através dessa pequena experiência que vou compartilhar com todos vocês sobre o casamento cristão, o que é o casamento cristão, o que é um lar e os desafios diários da vida a dois. No início do casamento, tudo parece divertido. Nós montamos nossa casa cheios de sonhos, projetos e propósitos, mas com o passar do tempo vêm as dificuldades e os imprevistos, e é por este motivo que nós devemos estar alicerçados nos ensinamentos de Jesus na Bíblia Sagrada, para que possamos vencer as dificuldades da vida futura a dois. E é sobre este assunto que nós iremos conversar hoje. De Deus para o casamento é nos dar a oportunidade de usufruir, sermos amados por alguém e também podemos amar e servir ao outro, deixando as nossas próprias vontades para servir e ajudar o nosso companheiro. O casamento é o período de convivência, por isso conflitos existirão, mas não perca a esperança, pois Deus é especialista em relacionamentos impossíveis. Então, tenha certeza que Deus irá salvar o seu casamento, irá abençoar a sua família. O que é o casamento? O casamento é a primeira instituição divina na Terra e nós podemos ver lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 24, que nos diz assim a palavra do Senhor: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que agora não são mais dois, mas apenas uma só carne. E não é bom que o homem esteja só. E Deus disse: por causa da solidão farei uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora para lhe ajudar, para lhe abençoar e para completar a sua vida. Mas então, quais são os propósitos do casamento? Existem dois propósitos no casamento. O primeiro é para promover o companheirismo e o outro para formar um lar onde os filhos possam ser criados conhecendo a Cristo. Então, nós podemos ver que o objetivo do casamento é a união entre duas pessoas. O casamento, ele deve ser permanente. A palavra nos diz que ele deve ser indissolúvel. E as bases para o sucesso no casamento seriam comungar a mesma fé, ter o mesmo nível cultural e estar alicerçados em alicerces bem constituídos. O início do lar. O casamento não deve se originar por profecias, por sonhos, por abertura de Bíblia, por aparência, vontade própria e interesses. Os obstáculos para um casamento feliz: esfriamento do amor, falta de adaptação do lar, desentendimentos, falta de comunhão com Deus, falta de diálogo, as
áreas de perigo: temperamento, comunicação, parte financeira e conscientização do cabeça. As características que se deve ter para um bom casamento: maturidade, amorosidade, paciência. E os grandes problemas são o ciúme, a indiferença, o egoísmo e as acusações. Na área da comunicação, os dois devem expressar os seus sentimentos um ao outro, devem conversar, não usar de palavras ofensivas, dividir os deveres domésticos, as tarefas domésticas um com o outro, fazer tudo com decência e ordem para ter todas as áreas da sua vida de acordo com a vontade de Deus e para que possam ter um lar abençoado e uma família abençoada. Porque nós sabemos que o homem ele é mais objetivo e a mulher é mais emotiva, então a mulher é mais sensível. Então nós devemos ver esses detalhes no casamento que fazem a diferença. E quando acontece o casamento, é preciso que haja mudança na mentalidade, pois não devemos pensar mais só em nós mesmos, mas sim no outro. Todas as decisões que serão tomadas na nossa vida, nós devemos pensar nós, não eu, mas nós. Então, são esses detalhes muito importantes na vida do casal. E nós podemos ver o que é um lar. Um lar é onde mora uma família, mas um lar cristão é onde Cristo habita no meio da família. O esposo deve orar pela sua esposa, porque Cristo condena o divórcio, mas por causa do pecado do homem e da fraqueza e da dureza do coração do homem é que existe o divórcio. Em Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo 12, nos fala sobre o cordão de 3 dobras. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É melhor que sejam 2, pois se um cair, o outro levanta. E a palavra nos diz que é melhor que sejam 2, porque se um fraquejar e um cair, o outro levanta. Mas se não houver outro, quem o levantará e quem o ajudará? Nós, como cristãos, nós não devemos nos conformar com o que o mundo nos diz. Se nós perguntarmos para muitos jovens no dia de hoje sobre o casamento, eles irão nos dizer: para que casar? Para que ter filhos? Isso o mundo está provocando nos seus corações, para que com isso não haja casamento. E não havendo casamento, não haverá lar. E se não houver lar, não haverá filhos. E se não houverem filhos, então não haverá a família. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus, é uma instituição ordenada pelo Senhor. A Bíblia é um manual de orientação para o casal que procura viver uma união realmente feliz. A Bíblia é o guia do casal, é como se fosse a bússola do crente. Então, nós precisamos compreender que um é diferente do outro. Um veio de uma família, o outro veio de outra família, um veio de uma cultura, de uma criação, outro veio de outra. Um gosta de comida salgada, outro gosta de doce, um gosta de café, outro gosta de chimarrão,
outro gosta de falar muito, outro não fala. Então é preciso que haja a adaptação entre os dois, porque e reconhecer que nós somos diferentes, mas que a partir do momento em que tomamos a decisão de nos casar, vamos morar, vamos estar com alguém naquele ambiente ao qual teremos muitas dificuldades e muitos desafios para serem vencidos. Mas então, por que existe a separação? As pessoas e os casais se separam porque eles não entenderam ainda o verdadeiro significado do casamento. E o verdadeiro significado do casamento é que ele está acima, ele é digno de honra. Nós podemos ver em Hebreus capítulo 13 e versículo 4 que nos diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E nós podemos ver outra versão que nos diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os infiéis e os que traem, Deus os julgará. É preciso lutar a cada dia, vencendo os desafios, lutar pelo nosso casamento. E nós sabemos que o Senhor deseja que o nosso casamento seja um leito puro, sem mácula, sem pecado. E a palavra nos diz que a fidelidade deve existir entre os dois. E o que é a fidelidade? O que é ser fiel? Fidelidade é honrar o outro na sua ausência. Então, nós vemos a importância do matrimônio e o seu significado. E lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Deus quer que vocês sejam um casal abençoado, instruído e guiados por Ele, para que assim vocês possam usufruir e desfrutar da verdadeira felicidade matrimonial. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, compartilhe e deixe aqui embaixo o seu comentário e não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.